mundo da costura, ele me é muito familiar, porque a minha tia-avó ela é costureira, então quando nós íamos visitá-la, nós acabávamos sempre envolvidos na sala de costura, enquanto ela costurava, toma-se mate, e eu gostava muito de brincar com os botões. Das 3 mulheres que eu entrevistei, o que me chamou muito a atenção foi que a sala de costura em si, ela é muito parecida. Todo mundo quando entra numa sala de costura, mesmo sem saber que é de uma costureira, já reconhece pelo que ela tem. Então aqui nós tentamos reproduzir. Nós temos uma mesa onde ela corta o tecido e depois de pronto as roupas passa. Tesouras, cada tesoura tem uma função, umas cortam linha, outras tecido. Os ferros para passar. Uma prateleira sempre tem onde ela coloca os tecidos, onde coloca as sacolas das clientes com os pedidos ou prontos ou para fazer. Um porta-linhas, que fica muito mais prático e fácil dela pegar. Um espelho para a cliente provar a roupa depois de pronto ou enquanto está o andamento da costura. Cabides, as roupas que amassam. Sabemos que a costureira ela é a primeira a acordar e a última a dormir. Então, o fiel companheiro dela sempre é o rádio. Por isso que dizem que ela é uma das mais bem informadas da cidade, que o rádio fica ligado direto. Nós temos a mesa com a máquina de costura, esqueci o nome, máquina de costura, o livro, o caderno dela anota todos os pedidos, os tamanhos das clientes, um porta-botões e normalmente, às vezes, junto nós temos um porta-agulhas, normalmente ele é esférico, às vezes tem umas que botam na mão, porque elas é muito mais prático ficar a mão, puxar as agulhas e os alfinetes. Nós temos uma cadeira, essa é uma cadeira bem antiga, uma das originais de costureira, o assento dela ele sai, e aí dentro ela colocava as coisas que ela poderia utilizar. E como vocês podem ver, o pé da cadeira ele é semelhante a uma agulha. Bom, isso também sempre temos o que? A trena. Na maioria das costureiras ela fica no pescoço, por isso é um tecido mais maleável que não machuca. Eu entrevistei 3 mulheres. As 3 me contaram que aprenderam a costurar a partir de medidas, que naquela época ainda não existiam muitos moldes, então era 10 de comprido, tanto na gola para daqui, todas aprenderam assim. A dona Helena e a dona Celoni, elas depois se especializaram a partir de moldes. A minha tia não. A minha tia aprendeu a costurar porque em casa, ela é de uma família de italianos, sempre tinha um padre, uma freira e uma costureira. Então quando chegava uma peça de tecido, a família inteira ganhava uma roupa nova. A dona Celoni e a avó Helena aprenderam a costurar para fora mesmo, como uma fonte de renda. As 3, não lembro para quantos elas já costuraram, quem foram os primeiros que elas costuraram, elas só sabem dizer que foi de boca em boca na cidade e de repente elas têm várias clientes. Das histórias que elas contaram, que são muitas, eu vou contar para vocês uma em particular que me deixou muito curiosa, que é a costura para velório. Muito antigamente, roupa preta era apenas isso, luto, e era muito cara. Então, quando morria alguém, as costureiras da vizinhança se reuniam nessa casa e aí elas funcionavam como uma pequena fábrica. Uma cortava, outra passava a costura reta, outra pregava os botões. Então, ao amanhecer, toda a família amanhecia de preto. Os únicos que não precisavam usar a roupa inteira preta eram normalmente os genros e os cunhados que faziam uma fita preta ou aqui ou uma fitinha preta aqui. O luto, ele durava 1 ano. Até 6 meses era fechado, então era exclusivamente roupa preta. E de 6 meses a 1 ano, ele ia abrindo. A minha tia, ela lembra que ela não gostou, ela costurou uma vez para velório e não gostou, porque ela lembra que era uma mulher e que ela tinha 12 filhos. E até hoje ela lembra entrando na igreja, que normalmente era nas igrejas, que falavam também, os 12 filhos, um atrás do outro, e a mais novinha era um nenê de colo. Então ela nem gosta de lembrar. A dona Celani também costurou esse velório, teve esse costume da família dela também. E aí ela contou que quando a mãe dela morreu, ela estava grávida. Mas as grávidas são as únicas que não precisam usar preto por toda uma superstição envolvendo o nenê. E aí ela não contou pra ninguém que ela estava grávida, apenas pediu que o vestido dela fosse ele era preso aqui, então fosse um pouco mais folgado. E como ela é uma senhora meio gordinha, as pessoas acharam, gordinha não quer, né, um vestido apertado. Aí depois ela contou que na verdade ela estava grávida e quis se vestir de preto porque era um sinal de respeito em memória à mãe dela. O que eu vou ensinar, aprendi a costurar e vou mostrar pra vocês é sobre fazer o caseado do botão. Nós pegamos o tecido, a roupa, né, depois de pronta. Pegamos o lado, é sempre o lado direito, que se faz a casinha do botão. E aí a gente pega a régua, pega o giz, toda costureira sempre tem um giz pra riscar, né, porque é uma coisa que não suja. E aí se mede 7 centímetros. O primeiro é um pouco maior por causa da gola e tudo mais. Aí se mede, aí faz um risquinho, que aqui eu já tenho riscado. Faz um risquinho em cima
coloca-se o botão, porque os botões variam de tamanho, e risca assim embaixo. Aí nós pegamos a tesoura, cortamos onde é o lugar do botão, e aí fica aqui um buraquinho. E aí a gente vai fazer o caseado. Muitos de vocês conhecem o caseado, porque é ele que normalmente a gente fecha 5 Marias. Então é um bordado que vocês vão poder conhecer. A gente coloca embaixo, começa bem em cima. A gente não começa bem na ponta, porque ela é uma coisinha um pouco mais dificilzinha de fazer, então a gente faz embaixo. Aí puxamos assim, daí a gente vai começar. Bota a linha pra baixo, assim, e daí na hora de puxar, tu faz aqui um buraco por dentro da linha e puxa. Daí ele fica como uma casinha, por isso que se chama assim. Aí bota por baixo, puxa aqui, por dentro da linha e puxa, assim. Aí você segue até o final, e aí quando chegar na ponta, ela é um pouco... Tu vai fazendo bem pertinho do outro, porque na verdade essa vai ser a proteção para poder botar o botão, né? Então tu faz bem pertinho, e aí lá embaixo que daí tu dá mais uma viradinha assim, mas é a mesma coisa. Depois que a gente tem pronto, todas as casas do botão você faz, para pregar o botão, como que a gente faz? A gente pega a peça, fecha, junta a gola com gola e fecha. Como se tu fosse fechar. Aí tu coloca bem onde é que estão as costuras, e aí tu pega o giz, e aí como quando a gente faz a casinha ele fica um pouco mais abertinho, né? Tu faz um risquinho por dentro, pra te saber que ali onde é que agora tu vai pegar, e aí tu vai pregar o botão. O botão. Nós temos duas formas de pregar o botão. Eu não sei como a minha avó disse, é uma coisa, eu digo pra ela que é uma coisa ninja, é assim que se faz um nó. Tu gira... Tu aprendeu a fazer isso com ela? Não, com a minha tia. Com a minha tia. É que a minha avó, ela, na verdade, a minha tia é mais velha, mas a outra elas são 3 mulheres. A do meio, a minha avó do meio e a minha outra tia aprendeu a costurar. A minha avó não quis. Daí ela sabe fazer assim, pregas, essas coisas básicas, mas ela não gosta, ela disse que não é pra ela. E daí ela não aprendeu. Daí a minha tia que me ensinou. Normalmente quando eu era menor eu fazia com a minha tia, além de 5 Marias, as roupas das minhas Barbies, eu fazia com a minha tia porque eu achava muito divertido. E aí nós temos duas formas de pregar o botão. Esses de 4 furos, no caso. Aqui onde eu risquei. Tu pode pregar ou ele em cruz. Tá. Ou ele em cruz, que no caso é assim, ó. Tu faz a cruzinha, e aí tu pega e coloca aqui em cima dentro do outro buraco. E faz assim. Ou tu pode colocar ele em linha reta, que no caso, em vez de tu botar pra cá, tu bota o botão aqui e fica retinho. Bom, foi isso que eu aprendi, isso que eu queria mostrar pra vocês. Não sei se os senhores têm alguma pergunta pra me fazer. Não sei nenhuma. Então é isso, obrigada. Parabéns. Obrigada. Já é.